Habemos novas ordens para o discernimento de aparições e revelações. É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque eu sei que alguns de vocês estão bem ansiosos, né? Mas não esquece de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando o mais importante, os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora pro tema porque ele é bem extenso. Mas antes, lembrando, que desde muitos anos sempre aparecem pessoas com histórias de aparições, revelações na Igreja Católica, seja com Nossa Senhora, com Jesus, Então, isso daí são experiências místicas, ou seja, sobrenaturais, Então, é preciso ressaltar aí que a Igreja sempre orientou, sempre investigou, sempre teve a maior cautela em relação a isso, certo? Então, já havia inúmeros documentos sobre isso, Porém, de tempos em tempos acontece um boom de aparições e revelações, Principalmente depois da pandemia aí, que vê algumas questões mais absurdas e confusas também, até por conta de tudo que a gente passou sobre o Covid-19. Então, diante desse boom, as normas que foram determinadas em 1978, elas já não estavam mais correspondendo às necessidades desses nossos tempos. Então, o processo para todas essas situações ficou muito mais lento, as respostas dos fiéis, quer dizer, os fiéis queriam respostas para suas dúvidas e raramente elas tinham, demorava muito para chegar. Isso deixou margem para que muitas pessoas confundissem, em relação a essas aparições, também gerasse muita confusão, muita divisão, e outras pessoas usassem de má fé ou situações também por questões psicológicas. São muitas as situações, tá? Por isso que a Igreja, por meio do dicastério da doutrina da fé, que hoje está na mão do cardeal Dom Victor Fernandes, lançou hoje, no dia 17 de maio, o documento que permite um processo ainda muito prudente, bem prudente por sinal, ainda mais rápido e transparente para todos os fiéis. Então essas normas aí começam a vigorar no dia 19 de maio de 2024, que é a festa de Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, por meio de todos os seus dons. Então, isso daí é uma prova muito viva de que o Espírito Santo ele vem em auxílio à necessidade do povo de Deus, à igreja, aos nossos tempos, Isso é falado nesse documento. Então, vamos aqui, ao documento. Então, hoje nós estamos aí com uma telinha um pouquinho diferente para que nós possamos juntos ler essa questão aí do documento, tá bom? Então, logo aqui no começo fala sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo, Nos primeiros parágrafos, inclusive. Segundo o documento, o Espírito Santo que se derrama no coração de Cristo ressuscitado, opera na igreja com divina liberdade e nos oferece tantos dons preciosos que nos ajudam no caminho da vida e estimulam nosso amadurecimento espiritual na fidelidade do Evangelho. Essa ação do Espírito Santo inclui a possibilidade de chegar aos nossos corações através de alguns eventos sobrenaturais, como, por exemplo, as aparições ou visões de Cristo ou da Santa Virgem e outros fenômenos. E também, só que, sobretudo, afirma que, ao mesmo tempo, é necessário reconhecer que, em alguns casos de evento de presumida origem sobrenatural, encontram-se problemas muito sérios, com danos aos fiéis. Nestes casos, a Igreja deve agir com toda a sua solicitude pastoral. Refiro-me, por exemplo, ao uso de tais fenômenos para obter lucro, poder, fama, notoriedade social e interesse pessoal, que pode chegar até mesmo à possibilidade de realizar atos gravemente imorais, ele cita aqui o artigo, ou mesmo como meio ou pretexto para exercer um domínio sobre as pessoas ou cometer abusos. E continua, não se deve ignorar nem mesmo tais eventos a possibilidade de haver erros doutrinais, reducionismos indevidos no propor a mensagem do Evangelho, a difusão de um espírito sectário e etc. Por último, existe também a possibilidade de os fiéis serem arrastados por um fenômeno atribuído à iniciativa divina, mas que é fruto somente da fantasia, do desejo da novidade, da mitomania ou da tendência de falsificação. Então, infelizmente aí, isso estava acontecendo muito, ainda acontece, não é só de agora, desde sempre, Então, ou algumas autoridades eclesiais ignoravam esse fato ou demorava muito tempo para definir se era digno de fé ou não, Tanto que no documento ele até cita aqui. Então, ele cita aqui, que depois de 1950 foram resolvidos oficialmente não mais que 6 casos, ou seja, de
1950 até agora, 2024, oficialmente foram resolvidos 6 casos, mesmo se os fenômenos tenham crescido de número, né? E que sim, cresceram, frequentemente sem uma guia clara e o envolvimento de pessoas de muitas dioceses. Portanto, presume-se que tantíssimos outros casos foram conduzidos de maneira diversa ou mesmo não foram tratados. E nós sabemos que apareceram muitos aí. Então vamos ver aí o que mudou do documento de 1978, que é esse outro que eu tenho aberto aqui, e todos os links estarão no comentário fixado, para este novo documento de 2024. Eu fiz um resumo aqui, tá? Então, a partir dessa parte aqui de novos aspectos, ele vai discorrendo como que vai acontecer e também abordando outras questões da igreja, tá bom? Então vamos lá. Antes, o bispo diocesano, ao tomar conhecimento dessas questões de fenômenos sobrenaturais, ele investigava e intervinha, né? Aí as conferências episcopais, elas poderiam não intervir, né? E com o novo documento do Dicastério da Fé, nunca era pronunciado, né? Então, assim, esse documento de 1978, o Dicastério da Fé, ele poderia ser acionado, mas ele nunca poderia ser mencionado sobre a decisão do bispo. Então, o bispo se pronunciava e relatava ali para o Dicastério da Fé. Isso daí gerava muita confusão, porque por diversas vezes os bispos autorizavam ou diziam que era digno de fé, aí mudava o bispo e aí desvalidava o que o outro tinha falado, ou validava o que ele não tinha validado, entendeu? Então, isso também é narrado aqui no documento, e também dessas confusões, né? Que gerou confusão, briga e também divisão, para variar. Então, o que agora o documento fala? Compete ao bispo sempre o diálogo com a conferência episcopal. Então, vai examinar aí os casos dos fenômenos que aconteceram no seu território e o bispo vai formular o juízo final sobre eles. Mas o bispo não vai poder ficar publicando isso sem ser submetido ao Dicastério da Doutrina da Fé, que é esse dicastério aqui, é como se fosse um ministério, né, em que determinou, divulgou esse documento, né? Então, até mesmo se houver promoção de culto ou devoção ligado aos fenômenos, deve tudo ser submetido ao Dicastério da Fé, tá? O bispo não pode divulgar publicamente sem juízo e sem aprovação do mesmo. Isso tudo sempre foi investigado, tá? Segundo as orientações que estão no documento, com uma equipe responsável e neutra, imparcial sobre o caso. Ou seja, um padre que foi uma testemunha que esteja lá ou que está muito envolvida, ela não tem como participar da investigação, ou seja, da equipe que vai investigar. Ela pode ser ali questionada, interrogada, né, para saber da sua experiência, mas ela não pode ter um poder sobre as decisões, e a gente vai falar isso mais à frente, tá bom? Antes, naquele documento de 1978, havia orientações de como o bispo faria isso de forma bem resumida, que eram aqui os critérios, né? Critérios positivos e negativos, né, para julgar. Lembrando, gente, que esse novo documento também tem base o documento de 2024 tem base no documento de 1978, só que ele foi aprimorado, tá bom? E também houve algumas mudanças. Então, antes de 1978 tinha aqui como os critérios para ser julgado, né, e algumas ações dos bispos. Agora, o que existe aqui no novo documento? Agora existe como se fosse um passo a passo, né? Então a gente vai pulando aqui as orientações gerais, depois a gente volta nessa parte. Então tem como se fosse um passo a passo aqui, tá? Para essa investigação canônica, quem participa, como que deve se proceder, o que deve se levar em consideração, né? Tanto que o de 1978 ele é bem resumido, esse outro, o novo de 2024, ele é bem extenso. Então, o que cita aqui? A conduta do bispo diante da situação e as fases, né? Como a fase instrutória, ou seja, que vai instruir tudo, né? Que é também a formação de comissão, de provas a serem feitas, serem coletadas. E depois de toda essa parte aqui, da parte instrutória, nós temos aqui também a fase avaliativa. O que é a fase avaliativa? Que vai ser feita com o bispo e essa comissão, esses membros de comissão aí, né? Considerando aqueles critérios positivos e negativos que foram citados em 1978, né? Mas que está aqui de uma forma um pouco mais clara, né? Não tão concisa.
Então, para que assim possa dar um parecer, sempre avaliando essas questões. E aí, por fim, nós temos aqui a fase conclusiva. O que é a fase conclusiva? Onde vai haver um selo, uma espécie de selo, sobre aquele fenômeno e que vai determinar as possíveis ações para aquilo que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, depois disso, é necessário ser transmitido todas essas informações e essa fase aí conclusiva para o dicastério da fé. Então, o bispo vai falar, olha, é proibido, tem algumas coisas estranhas, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que são 6 pontos, mas agora eu vou mandar para o dicastério da fé, e o dicastério da fé vai intervir em tudo isso, vai analisar, enfim. Então, antes, a intervenção do dicastério da fé não era, obrigatória. Ela podia intervir, fazer um motu próprio para os casos mais graves, como está lá no documento de 1978, mas não de liberar ou não, né? Só em casos muito extremos, como, por exemplo, de Fátima, né? Que o Papa até se pronunciou certas vezes, né? Agora, o dicastério da doutrina da fé participa de um modo muito mais ativo, examina os elementos junto com esse voto, ou seja, com essa fase conclusiva aqui do bispo. E aí, o dicastério da fé ele pode pedir mais informações ao bispo e outras situações pedir até um novo exame sobre o caso para ele dar o veredito, que seria confirmar ou não a questão da fase conclusiva que o bispo determinou, né? E aí sim, o dicastério da fé vai confirmar, né, se sim ou não a proposta do bispo sobre aquela fase conclusiva. Então, depois disso, o bispo recebe a resposta do dicastério da fé, e como está aqui no artigo 21, o bispo diocesano dará a conhecer com clareza ao povo de Deus o juízo sobre os fatos em questão. E aqui no número 2, né, o bispo diocesano vai ter o cuidado de informar, ou seja, ele vai ter que informar também para a Conferência Episcopal Nacional sobre a determinação aprovada pelo dicastério da fé. Então agora a gente vai para a questão das classificações. Em 1978 eram 3 classificações que nós tínhamos, sendo elas aprovada, né, que é o Constate de Supernaturality, que é aprovada, ou seja, é digna de fé. O Constate de Non Supernaturality, que é reprovada, ou seja, não é digna de fé, isso em 1978. Non Constate de Supernaturalità, não foram encontrados sinais de sobrenaturalidade, julgamento em aberto às novas evidências. Então era aprovada ou reprovada ou aberta às novas evidências, tá bom? Agora, são 6 delas que estão no documento a partir do número 17. Então, o que diz aqui? O primeiro é o nihil obstat, que tá tudo em latim, tá, gente? Que diz o que? Nada consta. Ou seja, mesmo que não se exprime nenhuma certeza, ou seja, não vai se dar certeza sobre a naturalidade, né? Sobre ser sobrenatural do fenômeno, mas é reconhecido ali que existem sinais de uma ação do Espírito Santo em meio a uma dada experiência espiritual, não tendo sido revelado, pelo menos até aquele momento, aspectos particularmente críticos ou arriscados. Por essa razão, encoraja-se o bispo a apreciar o valor pastoral e promover a difusão dessa proposta espiritual, inclusive através de eventos e peregrinações ao lugar sacro. Ou seja, não vai ser determinado ali que existe algo de sobrenatural, mas um reconhecimento da ação do Espírito Santo naquele lugar, porque ali não foi, até aquele momento, encontrado problemas arriscados para a fé das pessoas, e o bispo é encorajado a promover a difusão disso, né? Então, seja eventos ou promover ali as peregrinações até esse lugar, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo, que é o Prae Colis Aberto, gente, eu não sei falar latim, tá? Mas enfim, que é para verificação. Então, ainda que se reconheçam importantes sinais, existem sinais positivos ali, né? Então, ali são reconhecidos importantes sinais positivos, percebe-se alguns elementos de confusão e possíveis riscos que requerem, por parte do bispo diocesano, um atento discernimento e diálogo com os destinatários com essa experiência espiritual, né? Se existir escritos e mensagens, ali poderia ser necessário um esclarecimento doutrinal, ou seja, ainda está sobre verificação, para a verificação, porque tem sinais positivos, mas existem elementos ali que causam confusão e possíveis riscos, e aí cabe ao bispo diocesano buscar o discernimento e o diálogo
com essas pessoas que recebem essa experiência espiritual e analisar esses escritos, se houver, né, os escritos e as mensagens, e trazer um esclarecimento doutrinal diante disso, tá bom? No número 19, nós temos o curatur, que é o quê? Um cuidado, né? Então, existem ali diversos elementos críticos, mas ao mesmo tempo já existe uma ampla difusão do fenômeno e uma presença de frutos espirituais que são ligados e foram verificados ali, eles. Nesse caso aqui, desse cuidado, né, é desaconselhável a proibição a seu respeito, que poderia perturbar o povo de Deus. E aí, em todo caso, o bispo diocesano é solicitado a não encorajar o fenômeno e buscar expressões alternativas de devoção. Então, assim, reorientar todo o perfil espiritual e pastoral. Ou seja, sabe aqueles casos que a gente fica muito na dúvida, ou que a gente tem quase certeza que não tem nada ali, só que tem frutos espirituais, conversão, as pessoas voltaram ao sacramento. Então, o que é orientado ao bispo é que ele não proíba isso, mas que ele não promova e não fique encorajando as pessoas. Pelo contrário, né? Ele vai fazer uma reorientação espiritual e pastoral como alternativa de devoção. Por exemplo, nas aparições, né, mais antigas, por exemplo, de Medjugorje, a aparição foi aprovada, a peregrinação não, e os videntes foram proibidos de fazer palestras. Só que tem pessoas que não sabem disso, né? Então, agora, como vai ter a divulgação, espera-se, né, que isso possa ser melhor orientado para as pessoas, tá? Então, por isso que esse quarto item aí, né? Terceiro item, ele é chamado de cuidado, tá? O quinto item, que é o submandato. Existem elementos críticos ali que, revelados, não são ligados ao fenômeno em si, e tem um rico elementos positivos, mas a pessoa, a família, o grupo de pessoas usam dele de forma imprópria, ou seja, utiliza-se ali a experiência, né, de fé para uma vantagem econômica, e aí pode estar também atrelado a atos imorais. Desenvolve uma atividade pastoral paralela ao que já existe ao território eclesiástico, ou seja, né, busca aí uma ruptura, e aí também acaba não aceitando as indicações do bispo. Nesse caso, a condução pastoral do lugar específico, né, que verifica o fenômeno, é confiada ao bispo diocesano, uma pessoa delegada pela Santa Sé, a qual não seja capaz de intervir diretamente. Vai buscar um acordo razoável ali, ou seja, vai buscar um diálogo para toda essa situação, porque está envolvendo outras pessoas. Tem alguns elementos positivos, mas a pessoa, a família, o grupo que divulga isso, né, acaba usando de forma imprópria. Então, o submandato está sob intervenção, por isso que ou vai ficar confiada ao bispo ou a outra pessoa que vai ser delegada à Santa Sé. Agora, o quinto, que é o prohibitur et obstruatur, que diz o quê? Proibido. Tá proibido, é isso. Mesmo em presença de legítimos interesses e de alguns elementos positivos, os elementos críticos e riscos são graves. Por isso, para evitar, né, possíveis confusões ou até mesmo escândalos que podem causar dano à fé das pessoas, de pessoas mais simples, o Dicastério da Fé pede ao bispo diocesano que declare publicamente que a adesão a esse fenômeno não é permitida e que ofereça contemporaneamente uma catequese para ajudar a compreender as razões da decisão e reorientar as legítimas preocupações espirituais daquela parte do povo de Deus. Então, o que é aqui? Está proibido. Mas tem elementos positivos lá, tem interesses legítimos, porém existem outros elementos que são graves ali, né? E que podem causar confusão e escândalos, e você com certeza deve conhecer alguns que sejam assim, né? Tem tanta questão de aparição e revelação agora. Então, apesar dos elementos positivos, podem causar danos aí à fé das pessoas, e aí cabe ao dicastério pedir ao bispo que declare publicamente que a adesão a esse fenômeno não é permitida, ou seja, está proibido, e que diante disso, não só proibir, ele ainda tem que fazer uma catequese para ajudar as pessoas a entenderem por que está proibido e reorientar elas em relação às questões espirituais. E o sexto e último ponto é a Declaration de Non Supernaturalitat, que neste caso aí o bispo é autorizado pelo dicastério a declarar que o fenômeno
é reconhecido como não sobrenatural. Essa decisão deve ser embasada sobre fatos e evidências concretos e provados. Por exemplo, o documento até cita, quando um presumido vidente declara ter mentido ou quando testemunhas credíveis fornecem elementos de juízo que permitem descobrir a falsificação do fenômeno, a intenção errada ou mitomania. Ou seja, lembram daquele caso lá de Filipinas que eu falei, que a Freda depois até falou que ela tinha mentido mesmo, que ela acabou manipulando as pessoas lá em Filipinas? Então, nesse caso aqui, é declarado também, mas também pode ser de acordo com testemunhas de palavra mesmo, fornecem os elementos suficientes para que se descubra uma falsificação do fenômeno e a intenção errada ou também de mentira, tá bom? O único que vai poder dizer se é sobrenatural ou não é o Papa, mas em caso de exceção, como está aqui citado no trecho do documento. Então, o Papa pode dizer se ali há ou não. Então, vamos lá. Por que a igreja, tá decidindo não falar mais sobre o ser sobrenatural ou não e tá jogando meio que a responsabilidade no Papa, Porque a igreja, na realidade, ela já tinha esse cuidado de não falar que havia ali algo sobrenatural, Tanto que era dito se era digno de fé ou não e benefício para os fiéis, Era um ou outro bispo que acabava falando ali sobre cabível ser sobrenatural, Porém, a mudança aqui é para evitar aquela famosa confusão de levar os fiéis a se sentirem obrigados a acreditar em certa aparição e para evitar escândalo entre as pessoas com as mudanças dos achismos de bispos, que cada hora falavam uma coisa, como eu falei lá no começo. Então, antes de encerrar aqui esse vídeo, o que eu quero compartilhar com vocês é algumas dúvidas que surgiram, que já mandaram para nós, as pessoas estão rápidas, e outros que a gente percebeu nas postagens e que também já meio que conclui aqui em relação ao documento, tá bom? Então, o primeiro ponto é, esse documento, ele pode afrouxar as coisas para essas possíveis aparições e revelações que geram confusão, já que não se pode dizer, a igreja, em si, não sendo na pessoa do Papa, não pode dizer que é sobrenatural de forma alguma. As normas, elas estão mais rápidas, estão mais sólidas e também mais cuidadosas, Na realidade, essas normas podem complicar a vida de muitas aparições e revelações, Já que a igreja pode determinar sim se é proibido ou não, se não é sobrenatural, ou seja, se não há nenhum fenômeno sobrenatural ali, que são aqueles dois últimos pontos que eu falei, tá bom? Isso daí por meio do bispo e do dicastério da fé, o que traz mais confiança e transparência, O que nós sempre pedimos pro Espírito Santo, ele moveu na igreja, que é a clareza, Lembrando que as pessoas que irão avaliar aí nessa equipe, essa comissão das investigações, elas precisam ser imparciais e não estar envolvidas diretamente no fenômeno. Isso é dito lá no documento também, tá bom? Outra dúvida, eu não vou poder mais ir contra as aparições? De forma alguma. Pode? Claro que pode. Você pode sempre se posicionar, mas com respeito, E seguindo toda aquela regra, respeito, amor, misericórdia e compaixão com o próximo, sem ofender a pessoa, ou até mesmo aí a questão da aparição. Você pode colocar sua dúvida ali, a sua opinião não vai ser desvalidada, Tanto se você é contra, quanto se você é a favor. Você pode sim mostrar o que você acha certo, o que você acha errado, mas não obrigar as pessoas a acreditarem na sua versão. Até porque nem a igreja vai fazer isso, ela só vai dar um selo ali para que nós tenhamos mais clareza e mais firmeza nas questões de devoção e cuidado também com a nossa fé, tá bom? Porque infelizmente as pessoas acabam transformando aí as aparições em dogmas, ou elas transformam os videntes em autoridades papais, Lembremos aí da questão da igreja de Elpamar de Troia, que transformaram aí, o vidente em papa, A igreja nunca provou aparição nenhuma, então não adianta vocês ficarem esperando que eles cortem as aparições, porque eles não vão cortar, Gente, nós precisamos saber diferenciar as coisas. Quando nós, falamos, ou aqui no canal, ou em outro perfil, que nós pedimos uma aprovação da igreja, é um posicionamento da igreja. Então, é um posicionamento da igreja, como está falando aqui, que vai ser por meio dessas normas. Então, quando a gente fala aprovação, não quer que a igreja fale, ali acontece algo de sobrenatural, porque a gente sabe que demora para investigar essas coisas. Mas, se é possível ter
não vai ter risco para nossa fé, como houve em Fátima, como houve em Lourdes e várias outras aparições. E é mostrar para as pessoas se eu posso ter uma dignidade de fé ou não, ou se não vai me causar danos, né? Porque tem causado danos a muitas pessoas, emocionais, espirituais, psicológicas, mentais, né? Aliás, o documento ele fala aí de 6 aparições, né, que tiveram reconhecimento da igreja desde 50 lá, né, nos últimos séculos. Então, é isso, a igreja reconhece sim, né, como foi citado nos documentos. Não é que a gente quer que aprove, falando que tem algo de sobrenatural, mas que nós queremos sim um posicionamento da igreja, como disse aí o documento que vai ter agora, né. Aí a quarta dúvida, as aparições reconhecidas serão revisadas, ou seja, essas que já foram aprovadas, Fátima, Lourdes, né, essas que nós conhecemos. O documento, gente, ele não fala nada sobre isso, mas em tese pode sim, como já foram feitas inúmeras revisões de inúmeros casos de aparições, né. Eu acredito que por hora isso não vai acontecer, porque tem outras aparições que estão, aparições ou revelações que estão causando mais escândalo. Lembram-se aí lá daquele padre que estava com as estigmas na Polônia também? Então existem muitos casos para o dicastério da fé resolver, né? Então, junto com os bispos diocesanos, enfim, né? Então acredito que por hora isso não vai acontecer. E por último, e não menos importante, só o vidente pode falar se é sobrenatural ou não. Poder falar, a pessoa pode falar, a gente pode falar o que quiser, mas se a fala é real ou não, aí é outros 500, né? Nem a igreja tá se colocando nesse papel de falar se é sobrenatural ou não. Porque nós podemos confundir também, gente. Já falei de vários exemplos nas lives de pessoas que confundiram revelações, dons de profecias, por inúmeros motivos, né? O vidente pode continuar acreditando, pode continuar falando, mas a igreja pode não apoiar, pode orientar os fiéis corretamente ou até mesmo proibir sobre esses fenômenos, que é aquele selo lá, né, do proibitur lá, né? Então, se a pessoa quiser falar, pode falar, não se irrite com isso, né? É a crença da pessoa, mas tome sempre cuidado e oriente, e quando a igreja tiver esse selo, que você possa sempre falar, porque existem muitos casos, por exemplo, de La Salette, que foi aprovada aí, por exemplo, a aparição, mas aquela mensagem de Roma perder a fé não foi aprovada, foi proibida, e muitas pessoas continuam divulgando como se fosse verdade, e não é verdade. Então a sua missão é compartilhar e divulgar, não ficar atacando as pessoas, porque atacar e confrontar nunca resolveu nada e nem vai resolver, tá? Se você ficou com mais alguma dúvida sobre o documento, você pode deixar aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo para ir respondendo elas com base nos documentos, tá bom? Ou eu vou respondendo os comentários aqui, se não der tanto comentário assim para montar um vídeo, tá? Mas aí eu posso fazer até um segundo vídeo, tá bom? Mas lembre-se que os comentários devem seguir sempre aquela mesma regra. E aí eu quero encerrar aqui lembrando do que nós já falamos em diversas lives, principalmente nesse mês que nós estamos fazendo lives especiais sobre aparições, né? Vídeos e postagens sobre o mover do Espírito Santo sobre a igreja. Porque nas últimas semanas aí, o Dom Zanoni, né, orientou lá de forma bem lúcida os fiéis sobre os erros doutrinários em Anguera. Mas lembram que eu falei num vídeo lá sobre o documento, né, sobre a carta pastoral, que ele não citou condenação, ele não citou desaprovação, mas ele alertou ali sobre o risco doutrinário, levando a divisão e confusão, né? E isso está em plena consonância com o documento, né? Só que a partir de agora ele não pode mais publicar sem ter a aprovação do dicastério da fé, né? É bom deixar isso claro para ninguém confundir. Então, ele se pronunciou lá, agora para ele se pronunciar e publicar sobre essa questão, precisa ter todo esse aparato que eu falei durante todo o vídeo aqui, tá bom? Mas eu acredito que tenha cena assim dos próximos capítulos, e é importante ter também para que possa orientar as pessoas. Aliás, nós também, vocês lembraram nas lives de outro caso aqui, que foi de Jacareí, que é o bispo local, já constatou ali que não houve nada de sobrenatural ali, né? Então, essa é mais uma prova, gente, de que a igreja, ela é assistida pelo Espírito Santo, né? Tudo isso aconteceu no mês de Nossa Senhora, inclusive, mês de Nossa Senhora de Fátima, que é uma das aparições mais comentadas e amadas por muitos de nós, né? Na semana pré-Pentecostes
E esse documento vai ser instaurado, vai começar a valer no domingo de Pentecostes, no dia 19 de maio. Então isso são sinais invisíveis, mas ao mesmo tempo visíveis, da ação de Deus e do cuidado que Ele tem com a sua igreja e que a igreja tem com a nossa fé e com o caminhar de Deus, né? Você gostando ou não de quem está na autoridade eclesiástica, né? Então confiemos e tenhamos sempre uma postura equilibrada, sejam para apontar os erros ou acertos de qualquer aparição ou revelação, né? Nós, com esse documento aí, nós somos convidados a levar muito a sério a nossa fé, como Deus nos pediu e também como o documento nos mostrou aí, tá bom? E aí, você conseguiu ler todo esse documento aqui, gente? Eu li e reli várias vezes para trazer toda a análise aqui, o vídeo até ficou longo, me perdoem, mas eu precisava trazer toda essa análise aqui, porque é um documento importante, e sim, eu estou feliz com o documento, não estou chorando pelo documento, não estava torcendo para cortar nada, mas só para ser mais claro, para que nós tenhamos mais discernimento, porque de fato as pessoas estão ficando doentes por causa de inúmeras aparições, revelações, mensagens e diversos lugares do mundo, tá? Então deixa aqui nos comentários, ou se você teve dúvida, ou o que você achou do documento, né? Sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com aquela pessoa, né, que precisa de todas essas informações de forma bem resumida aqui. Os links estarão no comentário fixado. Então é isso, que Nossa Senhora de Fátima nos ajude e o Espírito Santo continue concorrendo para o bem de toda a Igreja de Cristo. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!